Terminada toda a negociação para aprovar a PEC da transição, Lula pôde voltar as suas atenções para as nomeações dos ministros. E hoje pela manhã, Lula nomeou mais 15 novos ministros. E ainda corrigiu um enorme erro que era a indicação daquele lavajatista para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Um erro do Flávio Dino. Lula corrigiu esse erro e indicou o nome de Geraldo Alckmin, na minha opinião, o maior destaque dessa leva de ministros. Simone Tebet e Marina Silva ainda não foram indicadas. Isso preocupa você? Na sua opinião, você vai colocar nos comentários. Você gostou do Alckmin como ministro da indústria? O que você achou do Lula ter voltado atrás em nomear o lavajatista para a Polícia Rodoviária Federal? Simone e Marina merecem ser ministras? Deixe seu like se você gostou das indicações e se inscreva no canal. E as nomeações agora estavam todas liberadas, pessoal. Porque você sabia, a imprensa pressionou, a imprensa queria especular, mas não dava para indicar nenhum ministro enquanto as negociações para a PEC da transição não fossem finalizadas. Porque qualquer tipo de indicação poderia provocar ali problemas na base do governo Lula. Então a PEC foi encerrada, foi aprovada, você sabe disso, link aqui no card com uma vitória de Lula e agora novos nomes puderam ser anunciados. Lula não queria ter anunciado nenhum nome. Só que na semana retrasada houve a necessidade de anunciar o Haddad e todos os outros por conta do nome do Múcio Monteiro. Os militares estavam ali enchendo um pouco o saco, então Múcio Monteiro foi anunciado e para não dar um prestígio muito grande às Forças Armadas, Lula antecipou a nomeação de outros ministros, como no caso o Fernando Haddad. Na minha opinião, a primeira nomeação do Lula foi uma nomeação muito positiva. Meus comentários, link aqui no card. E um grande acerto do Lula foi ter corrigido o erro daquela indicação do Flávio Dino. O Dino ele havia indicado o Camatá para ser o diretor-geral da Polícia Rodoviária. O problema é que o Camatá, ele havia feito, ele já era do PSB, ele é afiliado ao PSB, saiu em 2018 como candidato a deputado federal pelo PSB, que é o partido do Flávio Dino, mas com um discurso de apoio à Lava Jato, um grande erro. Porque nós vimos, pessoal, que a Lava Jato, ela se tornou extremamente política. A Operação Lava Jato ela se desvirtuou completamente do seu início, virou uma operação política para entender interesses pessoais de pequenas pessoas. E o Camatá ele havia até elogiado a prisão do Lula. E mesmo naquela época, antes mesmo da Operação Vaza Jato, a prisão do Lula era uma peça de muitas críticas e enormes controvérsias. Então assim, fica me chamando a atenção, será que ninguém levantou a capivara dele para saber que havia todo esse problema passado? Não dá para nós colocarmos alguém que defendeu a Lava Jato com tanto afinco para ter um cargo importante na nossa república. Ainda bem que o erro foi corrigido a tempo, antes da nomeação, antes de assinar os papéis. E hoje pela manhã, Lula indicou mais 15 novos ministros. Me chamou muito a atenção a indicação do Geraldo Alckmin para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Por que me chamou a atenção? Porque o Alckmin ele não foi a primeira opção para essa pasta. O Lula havia convidado outras duas pessoas. Uma delas, o Josué Gomes, que é filho do Alencar, que foi vice do Lula, o Josué, que é presidente da Fiesp. O Josué não aceitou. O Lula depois indicou a pasta para outro nome também no mercado que também rejeitou ocupar um cargo ministerial e acabou indo para o Alckmin. A posição do Lula ao colocar o Alckmin como ministro é um voto de confiança no seu vice-presidente, mostrando que o Alckmin não vai ter um cargo decorativo como o Michel Temer. Porque na minha opinião o Alckmin é muito mais capaz do que o Michel Temer. Não há a mínima comparação de Alckmin, Temer, com o Mourão também, ou até mesmo com o José Alencar. O Alckmin é maior do que todos eles, vai ter um papel de protagonismo no governo, e o Lula repete aquilo que ele fez com o José. O José Alencar foi ministro da Defesa, agora o Alckmin vai para o Ministério da Indústria. E mata também uma cota para o PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin. Alckmin vai ter muito destaque para o governo. E eu fiquei muito satisfeito, foi um golaço, foi um acerto do Lula ao colocar o Alckmin como ministro da Indústria, porque assim o Lula vai ter um alinhamento muito refinado entre a Fazenda com o Haddad, o BNDES com o Aloysio Mercadante e também o Geraldo Alckmin. Com essa trinca de ministros, o Lula vai poder desenvolver muito melhor o seu plano de desenvolvimento econômico e principalmente social, de geração de emprego, geração de renda. Porque a gente sabe que a indústria ela não está mais tão interessada assim na geração de empregos, porque os industriais eles já estão financeirizados.
Mas aí, com o Alckmin fazendo essa dobradinha com o Mercadante no BNDES, que vai ser utilizado para fomentar pequenos negócios, link aqui no card para que você possa entender tudo isso, mais a aprovação da PEC da transição, que vai dar dinheiro para a população de baixa renda consumir justamente nesses pequenos negócios que vão ser fomentados pelo BNDES e possivelmente pelo Ministério da Indústria e do Comércio, então nós podemos ter uma prosperidade, uma onda de geração de empregos que é muito importante para o nosso país. Então, na minha opinião, há uma enorme sinergia do Alckmin com a Fazenda do Haddad e também com o BNDES do Aloysio Mercadante. Lula coloca 3 pessoas muito alinhadas, 3 pessoas da sua restrita confiança para tocar pontos importantes. Então eu vejo que com o Alckmin, o Mercadante é uma pessoa que politicamente eu não gosto muito, acho ele muito turrão, tenho lá as minhas ressalvas, mas Alckmin, Haddad e Mercadante são um trio muito precioso que o Lula colocou. E ao que tudo indica, há um potencial, pelo menos, deles fazerem um grande governo, um grande planejamento para melhorar a geração de riqueza e principalmente reduzir a desigualdade social. Na sua opinião, foi um acerto do Alckmin? Quais são as suas expectativas? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E a PEC, pessoal, perceba que foi uma vitória do Lula você ter aprovado a PEC, porque com o Alckmin na indústria e o Mercadante no BNDES, o Lula agora vai ter dinheiro para poder tocar os outros programas que são essenciais para o desenvolvimento do país, para além do Bolsa Família, como o salário mínimo acima da inflação, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular. Porque não caiam nessa história de que foi uma liberdade para gastar. Não foi isso. Foi uma PEC da gastança. Não foi. As pessoas sérias dos jornais, como Miriam Leitão, o Reinaldo Azevedo, estão criticando os seus próprios jornais. O Reinaldo Azevedo tem criticado a Folha de São Paulo e a Miriam Leitão tem criticado também o jornal O Globo desse nome, a PEC da gastança, porque não foi. A PEC que foi aprovada ontem, ela serve para reorganizar o orçamento de 2023 que não existe. Não existe. Chamar de PEC da gastança a PEC da transição é uma desonestidade intelectual ou uma fé. É desonesto por parte de alguns jornalistas. E o Lula, ele foi vitorioso porque ao aprovar a PEC, há demonstração de que a política, a negociação voltaram para o nosso país. Eu já fiz comentário sobre os meus pontos de vista porque Lula foi vitorioso e também porque o Arthur Lira foi vitorioso, link aqui no card. Mas vai aumentar ministérios, agora teremos 34, 35... E daí, isso também é bom. Não tem toda aquela redução de custos, você fundir ministérios, ou essa reunião vai ficar imensa, não tem nada disso. Quanto mais ministérios nesse momento que nós estamos enfrentando de reconstrução do país, melhor. Primeiro porque você vai conseguir alocar toda a base aliada, e é muito importante que haja essa frente ampla como o Lula prometeu. E segundo, é muito importante que haja foco em áreas específicas, importantes e estratégicas para o nosso país. Porque o Bolsonaro, um dos principais erros dele foi ter fundido tudo. Ele colocou o Ministério do Planejamento, da Fazenda e alguns outros no Ministério da Economia e deu na mão do Paulo Guedes. Os ministérios, as pastas ali dentro ficaram batendo cabeça. Por isso que agora a gente chega no final de 2022 com superávit primário e não tendo dinheiro para poder pagar despesas. Porque é uma incompetência total do governo Bolsonaro. Lula teve que consertar o governo Bolsonaro, sendo que ele ainda nem acabou. Por isso que a PEC foi uma vitória, o aumento de ministérios foi uma boa prática sim do Lula, e isso é muito importante, fora que forma essa proteção que o Lula tanto precisa. O Lula, como nós vimos, a aprovação da PEC da transição também mostrou isso, que mesmo nessa legislatura, o Congresso foi muito difícil. Arthur Lira perdeu seus poderes sem o orçamento secreto? Perdeu, mas ele ainda continua forte. E em 2023, nós vamos ter um legislativo ainda mais hostil. Então a frente ampla do Lula é importante para criar essa proteção dele contra esse Congresso hostil. Ainda faltam 13 nomes de ministros para serem anunciados. E por que ainda não foram? Porque um dos nomes que foram anunciados nessa leva de 15 ministros foi o Wellington Dias. Wellington Dias, que foi o governador do Piauí, foi vitorioso, virou senador, ele vai para o desenvolvimento social. Essa é a pasta do Bolsa Família, a pasta que a Simone Tebet queria. A Simone Tebet está um pouco irredutível em aceitar outro ministério, por conta da Marina Silva. Enquanto não houver o ajuste da Marina Silva e da Simone Tebet para ocuparem cargos de primeiro escalão do governo, esses outros ministérios, que são ministérios dos partidos aliados, eles não vão ser anunciados ainda. Para anunciar o Renan Filho, por exemplo, que é o filho do Renan Calheiros, antes o Lula precisa definir como vai ficar a composição da Simone Tebet e Marina Silva.
Nesse momento que eu gravo esse vídeo, nós não temos ainda informações a respeito disso. Há a previsão que tudo isso seja azeitado até amanhã e que possivelmente nesse momento Lula está negociando, tem falado com Simone, tem falado com Marina para que o anúncio possa sair o mais rápido possível. Mas até o momento eu estou muito satisfeito com o anúncio dos ministérios, com o anúncio dos ministros, principalmente do Alckmin, e com a correção daquele erro de ter indicado o lava-jatista para ser diretor-geral da Polícia Rodoviária, algo que não faz o mínimo sentido e nem faria.